Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E se não estiver, vai ficar tudo bem em nome de Jesus. Bem, pessoal, hoje eu começo fazendo uma afirmativa. E sabe qual é essa afirmativa? Você é o que você pensa. E hoje nós vamos romper, meus amigos, com mais um desafio das nossas vidas. Então, para começar, na Bíblia, no livro de Provérbios, tem um versículo que diz assim, tá? Provérbio 23, versículo 7, diz assim: Porque como pensa em sua alma, assim ele é. Em outras traduções, diz assim: Como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, você é capaz de dizer quais pensamentos têm aí ocupado a sua mente nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas horas? Então, quais pensamentos estão ocupando sua mente neste exato momento enquanto você escuta esta palavra? Talvez eu deva perguntar de uma outra forma, né? Como você tem se sentido ultimamente? Desanimada? Frustrada? Cansada? Apática? Animada? Alegre? Então, nós dificilmente prestamos atenção naquilo em que pensamos, né? Mas os nossos pensamentos são importantes. Porque, gente, o tipo de pensamento que nutrimos, né, ele reflete diariamente em nossas emoções e ações diárias. Então, se você puder identificar o tipo de pensamento que tem nutrido, né, com maior frequência, aí você perceberá que tais pensamentos têm refletido em suas emoções. Gente, isso é tão real que a Bíblia, né, ela insiste para que estejamos atentos aos nossos pensamentos. Lá no livro de Mateus 6,33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, toda ação, seja ela boa ou má, começou com um pensamento. No livro de Romanos, no capítulo 2, no capítulo 12, no versículo 2, nos é dado um conselho que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, do nosso pensamento, entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se penso constantemente em algo, os meus pensamentos se voltam para isso. E à medida que isso acontece, as nossas ações se tornam reflexo desses sentimentos. Então, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo do 2 a 9, o apóstolo Paulo ele trata de algumas dificuldades que a igreja de Filipos estava enfrentando, né? Problemas de relacionamento, falta de alegria e ansiedade. Então, diante dessas dificuldades, a solução apresentada foi: ele disse assim, o apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, pensai tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele mostrou aos filipenses que a solução para vencer os problemas deles, né, deveria, né, começar com a mudança de pensamento. Então eles deveriam que buscar reconciliação para restaurar os relacionamentos, eles deveriam se alegrar, eles deveriam orar para vencer a ansiedade, mas nada disso seria eficaz se os seus pensamentos não fossem transformados. Então, talvez você esteja aí tentando mudar a sua postura diante das circunstâncias da vida. Talvez você ore bastante para que Deus te ajude a vencer as ansiedades e preocupações da vida ou sentimentos ruins. Mas o ponto, meus amigos, né, os seus pensamentos têm honrado a Deus? Já parou para pensar nisso? Será que os nossos pensamentos têm honrado a Deus? Um exemplo simples disso é quando carregamos algum tipo de mágoa ou a gente está chateado em relação a alguém e oramos para que Deus nos ajude a perdoar. Depois de orar, nós sentimos aliviados, não é verdade? Mas com o passar do tempo, parece que a oração não surte mais efeito. Por quê, gente? Porque o problema não está na oração. A oração, ela requer mudança de mente. Então, é importante que esteja uma coerência naquilo que eu oro e naquilo que eu penso. Então, se oramos e continuamos nutrindo pensamentos que geram ressentimentos, as nossas orações se tornam vãs. Então, não há como vencer qualquer sentimento se não vencermos antes
os nossos pensamentos. Então isso se aplica a tudo em nossas vidas, né? Nunca conseguirei confiar em alguém enquanto não parar de nutrir pensamento de desconfiança. Não conseguirei confiar, né, em Deus enquanto não parar de pensar que Ele não tem poder para cumprir as suas promessas. Não é verdade? Então, gente, por vezes, né, nós sentimos deprimidos, não por aquilo que está acontecendo, mas por aquilo que estamos pensando. Já parou para perceber isso? Então a pergunta é: no que você tem pensado? Né? No que você tem pensado? Então, pensar corretamente é tão eficaz que o apóstolo Paulo, nesse versículo de Filipenses 4, ele dá o seu próprio testemunho, né? No capítulo 4 de Filipenses. Ele afirma que ele aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias. E não eram mais as circunstâncias que comandavam os seus sentimentos, mas a certeza que nutria os seus pensamentos era o que o apóstolo Paulo ele falava: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o tipo de pensamento que devemos nutrir, né? Encher a nossa mente com a palavra de Deus. Então devemos orar, devemos cuidar das nossas ações, mas nada disso, né, será eficaz se não mudarmos os nossos pensamentos, né? Se não formos transformados pela palavra de Deus. Então, meus amigos, espero, né, que a partir de hoje a nossa mente comece a se renovar com os nossos pensamentos. Então, devemos trocar os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Então, essa é a chave para uma vida de contentamento e abundância. Né, em meu último ano aí na faculdade, né, foi bastante intenso para mim. Sempre que pensava em fazer o TCC, me vinha o pensamento do tipo: ai, não vou conseguir entregar a tempo, né, está todo mundo terminando, menos eu, meu trabalho está horrível, e ficava aquela bagunça mental, né? Então, quanto mais eu pensava nisso, mais ansiosa e deprimida eu me sentia. Então, o reflexo disso em minhas ações é que eu fiquei estagnada por um bom tempo, eu não conseguia escrever mais, né, e começava a desenvolver para querer comer muito mais, comia sem parar. Então os meus pensamentos acabavam influenciando os meus sentimentos e logo as minhas ações foram afetadas. Então, ao invés de insistirmos em pensar naquilo que produz ansiedade em nós, o apóstolo Paulo ele nos aconselha a pensarmos naquilo que nos trará paz. Né? O que te traz paz? Né? Trazei à memória o que te dá esperança, não diz assim, lá, Jeremias 3, o que te traz paz? Então a lista do apóstolo Paulo é o seguinte, ele fala, né, em Filipenses 4, para que a gente pense em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, de tudo que é virtuoso, se alguma virtude há, tudo que é louvável, se algum louvor existe. Então, né, vamos começar a analisar os nossos pensamentos à luz dessa lista que o apóstolo Paulo nos traz aqui à luz. Então, se os seus pensamentos passarem por esses critérios, então são os dignos de ocuparem a sua mente. Se não, lance-os fora, né? Pois eles não te beneficiarão em nada, pelo contrário, só irão roubar a sua paz. E uma coisa é fato, meus amigos, a palavra de Deus ela passa por todos esses critérios. Então, em suma, né, se ocupe mais em meditar naquilo que a palavra de Deus diz, né? Espero ter aí, né, sido um link para você, né, uma chave para você nesta manhã de quinta-feira. Então vamos se apegar, né, às boas novas. Então tudo que o homem imagina, assim é. Então começamos a imaginar coisas boas, começamos a pensar em tudo que é de boa fama, em tudo que é amável, e não deixarmos, né, que as circunstâncias externas, que até mesmo no ambiente de trabalho, até mesmo em família, você não seja afetado por pensamentos que vão tirar a sua paz. Mas nutrir o seu pensamento, que vai descer para todo o seu corpo, né? Como uma unção que desce para a barba de Arão, e ela vai expandindo, vai trazendo alívio para o seu corpo todo quando nós decidimos a pensar nas promessas que o Senhor fez a nós, a pensar em ter bons pensamentos, em pensamentos, né, saudáveis para a nossa vida e principalmente da eternidade. Obrigada pela sua atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares para vocês continuarem recebendo novos conteúdos atualizados todos os dias. Ative o sininho de notificações e marquem todas. Tenha uma excelente quinta-feira regada aí de bons pensamentos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.